Yan Zijin, o personagem mais frio de Liu Yuning. Sabe o que Liu Yuning falou sobre Yan Zijin? Yan Zijin é frio porque a vida gastou suas arestas. E Liu Yuning entendeu isso porque também conhece o peso de uma trajetória difícil. No dia 29 de novembro de 2024, no encerramento de The Story of Pearl Girl, Julian Yumu, Emeyemes Khotes Ekrukhalkol Chavuli, Liu Yuning publicou em seu perfil oficial uma reflexão sobre Yan Zijin. Ele também falou sobre o personagem em entrevistas, respondeu às comparações feitas pelos fãs e explicou por que esse papel o atraiu tanto como ator. A partir daqui, vamos ouvir o que Liu Yuning disse sobre Yan Zijin. Liu Yuning começou sua publicação perguntando ao público: qual foi a primeira impressão de vocês sobre Yan Zijin? Depois de assistir, essa impressão mudou? Em seguida, ele contou como reagiu quando recebeu o roteiro. Quando peguei o roteiro pela primeira vez, minha primeira sensação foi: eu gosto. Eu posso fazer. Ele explicou que já havia interpretado alguns personagens complexos, mas que Yan Zijin era diferente. Quando eu abria o roteiro, sentia como se cada página tivesse uma palavra enorme escrita: ódio. Segundo Liu Yuning, o papel parecia leve, mas a história era pesada. Ao entrar no personagem, ele conseguia acompanhar Yan Zijin em sua dor. Ele perdeu seus familiares mais próximos, perdeu a pessoa amada, perdeu até a própria vida. Ele devia odiar. E esse ódio para Yan Zijin não era apenas pessoal. Ele odiava os ladrões que mataram seus pais, odiava a injustiça nas rotas de comércio, odiava o povo vivendo em deslocamento. Cada uma dessas coisas merecia o ódio dele. Liu Yuning construiu então uma ideia muito forte a partir de duas palavras chinesas quase iguais na pronúncia. En, ódio, dor, rancor. Hen, yan, dureza, ferocidade, implacabilidade. Ele escreveu: por isso ele precisava ser implacável. O ódio era o sangue dele. A dureza era o corpo que ele esculpiu golpe por golpe. Para Liu Yuning, Yan Zijin precisava dessa dureza para sobreviver e realizar aquilo que precisava realizar. Mas ele também deixou claro que essa dureza não nascia de uma crueldade vazia. Essa frase não soa errada em Yan Zijin. Só quem tem um coração implacável pode realizar grandes coisas. Mas os verdadeiros implacáveis quase sempre são implacáveis consigo mesmos. Ele descreveu Yan Zijin como alguém extremamente severo consigo próprio. Yan Zijin exigia de si mesmo quase com crueldade. Ele não podia revelar emoções, não podia ter fraquezas, muito menos ousava ter dependência ou expectativa. E então veio uma das imagens mais fortes da publicação. Ele teve a coragem cruel de transformar a si mesmo em uma peça de xadrez. Nesse tabuleiro de vida e morte, Liu Yuning enxergava um homem que levava tudo ao extremo. Sua dor, sua inteligência, sua calma, sua capacidade de agir. Ele era muito inteligente, muito calmo, muito capaz, mas havia algo nele que Liu Yuning admirava ainda mais. Ele também estava disposto a deixar quase tudo o que ainda restava dele para as pessoas que amava. Para Liu Yuning, Yan Zijin era um homem que, no momento decisivo, mantinha o coração sem distrações. Entre uma jogada e outra, seu coração não tinha pensamentos dispersos. Ele fazia apenas uma coisa. Essa é a parte que eu mais admiro nele. E também a parte que eu mais queria conseguir interpretar bem. Em outra entrevista, perguntaram a Liu Yuning qual era o ponto de atração de Yan Zijin. Ele respondeu que, para ele, Yan Zijin era um personagem muito complexo. Desde pequeno, ele teve uma experiência muito trágica. Então eu precisava imaginar, uma pessoa que cresceu sobrevivendo naquele tipo de ambiente, que tipo de personalidade teria depois de adulta? Ele explicou que o interesse estava justamente em pensar como alguém assim reagiria diante de cada acontecimento, cada pessoa e cada experiência. Poder experimentar a vida de um personagem assim era algo muito interessante para mim. Isso me atraía muito. Quando perguntaram qual foi o maior ganho depois de interpretar Yan Zijin, Liu Yuning brincou primeiro. O maior ganho foi da próxima vez, na caracterização preciso ficar mais bonito. Mas logo depois falou da essência do personagem. Nesta vida eu só faço uma coisa. Com o coração sem distrações, naturalmente ninguém poderá me alcançar. Liu Yuning explicou que essa frase representava a persistência de Yan Zijin. Aquilo que ele reconhece como certo, aquilo em que acredita, ele sustenta até o fim. Ele persiste, insiste, trabalha por isso sem se importar com mais nada. A entrevistadora lembrou que ele havia dito em live que não sabia, desde o começo, qual seria o final de Yan Zijin. Liu Yuning confirmou:
Sim, eu só fui sabendo enquanto filmava. Quando perguntaram se ele ainda escolheria esse papel caso soubesse. O final desde o início. Ele respondeu sem hesitar. Claro que escolheria, porque ele é um personagem que me atrai muito. Para Liu Yuning, Yan Zijin era um papel raro, especialmente para um ator ainda em construção. Esse personagem tinha o que interpretar. Ele explicou que Yan Zijin permitia camadas, ideias e diferentes níveis de expressão. Ele é um personagem complexo. Ele tem diferentes camadas para expressar. Ele é relativamente extremo. E deu um exemplo dessa contradição. Com a protagonista, quando ele é gentil até o extremo. Essa diferença é muito grande. Em outra entrevista, perguntaram se houve algum momento em que ele se sentiu profundamente conectado a Yan Zijin, quase como se entendesse completamente o personagem. Liu Yuning disse que talvez essa conexão viesse do lado cavalheiresco de Yan Zijin, mas foi além. Eu conseguia sentir todas as atividades internas de Yan Zijin. Ele explicou que Yan Zijin passou por muitas infelicidades, provações e dores, e que tudo isso moldou sua personalidade. Essas experiências formaram a pessoa que ele se tornou. Elas foram gastando suas arestas. E então, Liu Yuning fez uma ponte com a própria trajetória. Eu também agradeço pelas experiências que vivi antes da minha estreia. Por causa disso, ele disse que conseguia compreender Yan Zijin em detalhes. Em cada cena, em cada gesto, em cada comportamento, em cada decisão dele, eu conseguia sentir. Eu conseguia entender. Antes da estreia, muitos fãs chamavam Yan Zijin de Padrinho da Rota da Seda do Oeste e de Conde de Monte Cristo da dinastia Tang. Liu Yuning contou que viu essas comparações e foi procurar o que significavam. Eu realmente vi isso, e fui entender mais ou menos o que queria dizer. Ao pesquisar, ele entendeu que os fãs estavam comparando Yan Zijin a figuras de grande força narrativa. O Padrinho da Rota da Seda do Oeste sugere um homem de poder, influência e domínio sobre comércio, joias, rotas e negociações. Um personagem capaz de controlar um mundo inteiro com inteligência, frieza e estratégia. O Conde do Monte Cristo da dinastia Tang aproxima Yan Zijin de uma figura literária marcada por perda, injustiça, sobrevivência, retorno e vingança. Um homem que transforma dor em plano. Depois de entender essas comparações, Liu Yuning reagiu com humildade. Quando entendi, percebi que era um personagem muito bom. Para todos, ele era uma figura muito boa. Mas eu fiquei envergonhado. Talvez eu não tenha sido tão bom assim. E completou. Eu tentei ao máximo. Na entrevista, os fãs também reagiram ao charme de Yan Zijin. Disseram que ele era como o deus da dinastia Tang responsável pelas joias. Muitos internautas, depois de ver vídeos do personagem, queriam mandar uma frase para Liu Yuning. Yan Zijin, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Liu Yuning respondeu brincando. Essa pessoa tem ambição suficiente. Ela não quer apenas o dinheiro. Ela também quer ser a dona. Não é impressionante? Quando perguntaram como ele responderia a isso, ele manteve o humor. Durmam cedo. Talvez, depois que adormecerem, isso possa se realizar. E concluiu. Nos sonhos existe tudo. Também perguntaram que profissão Yan Zijin teria se atravessasse para os tempos modernos. Liu Yuning respondeu. Ele certamente seria um blogueiro de Wenwan. Wenwan são objetos tradicionais de coleção e apreciação. Pulseiras, contas, pedras, âmbar, peças ornamentais e pequenos tesouros culturais que exigem conhecimento, paciência e olhar refinado. Liu Yuning brincou que Yan Zijin entenderia de tudo isso. Ele conheceria liuli, âmbar, nanhong, todos esses materiais. Poderia recomendar bons produtos para todos. Quando perguntaram se ele compraria uma pulseira de Yan Zijin, Liu Yuning respondeu, essa é muito cara. Não posso dar para você. E a brincadeira continuou. Espalhem por aí. Liu Yuning vai gerar contas e cuidar de pulseiras junto com Yan Zijin. No fim de sua publicação, Liu Yuning se despediu de Yan Zijin com uma frase muito bonita. Do mar até Yangzhou, o caminho foi muito longo e também muito curto. Yan Zijin não passou por esta vida em vão. Eu compreendo tudo nele. Ele agradeceu às pessoas que participaram da obra e aos que acompanharam essa jornada. Agradeço a todos que participaram disso. Também agradeço a todos que acompanharam esta jornada. Eu vi tudo. E ainda respondeu com humor a alguns comentários dos fãs. A boca de Yan Zijin não estava pintada com batom. Assistir aos anúncios não pode ressuscitar Yan Zijin. E os pacotes de sangue de Heng Jian também não foram todos contratados por Liu Yuning. Então ele encerrou com uma imagem quase poética. Yan Zijin foi ou não foi para outro planeta? Levantem a cabeça, olhem.
Yan Zijin parece frio porque aprendeu a sobreviver controlando tudo. Mas Liu Yuning mostrou que essa frieza não era ausência de sentimento. Era dor transformada em disciplina. Era amor escondido sob estratégia. Era um homem tentando cumprir uma única coisa até o fim. No perfil Liu Yuning, seguimos contando a trajetória de Liu Yuning através de seus personagens. Um por um, sem exceção, com respeito, memória e olhar atento. Venha assistir a nossa série e descobrir, em cada papel, uma nova camada desse artista.